Como ampliar os seus serviços psicológicos agora em 2023, utilizando as práticas de orientação profissional. Você já pensou nisso? Você sabia que uma grande parcela de profissionais de psicologia não realizam esse tipo de serviço que é uma demanda frequente? Ou será que na sua cidade, na região que você mora, todos os anos jovens precisam ou não passar por um processo de escolha profissional? E o interessante é que muitos colegas de psicologia, por não ter aprendido isso na graduação, não oferecem esse serviço porque não têm a menor ideia de como fazer as práticas de orientação profissional. Você sabia que eu recebo constantemente indicações de outros psicólogos e psicólogas que têm o atendimento, seu paciente clínico, mas que em determinado momento precisam passar por uma prática de orientação profissional que o próprio psicólogo clínico poderia oferecer. Mas sabe por que ele não oferece? Porque ele não tem conhecimento, ele não entende como é o processo e ele não tem a qualificação necessária para fazer esse procedimento. Mas, se você quer ter resultados diferentes em 2023, se você quer ampliar mais a sua cartela, ter um retorno melhor do teu consultório, a dica que eu vou trazer para você é oferecer serviços de orientação profissional, também conhecido como práticas de orientação vocacional. E nesse vídeo eu vou trazer 4 dicas muito interessantes para você oferecer estes serviços no seu próprio consultório, inclusive fazendo parcerias com escolas da região onde você reside, com cursinhos e até mesmo com práticas de orientação profissional online. Ficou interessado? Fica aqui conosco que logo após a vinheta nós iremos abordar as práticas de orientação profissional como forma de você ampliar mais os seus serviços psicológicos, alcançar mais público e sim melhorar os retornos financeiros do teu consultório. Até daqui a pouquinho, logo após a nossa vinheta. Se você acompanha a nossa programação, os nossos vídeos aqui no canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho, você já ouviu algumas vezes eu falar sobre estratégias para melhorar os nossos serviços psicológicos. E uma delas é diversificar os nossos serviços. E aí, neste vídeo, nós vamos trazer uma dica que é a prática de orientação profissional, conhecida aí também como orientação vocacional. Primeiro ponto, por que eu trago essa como uma dica de diversificação dos serviços psicológicos? Vamos começar pensando em demanda. Nós devemos pensar em serviços psicológicos, lógico, a qual nós estejamos qualificados, preparados técnico e teoricamente, para prestar para uma demanda da população que necessita desse serviço. E como já dito no começo do vídeo, todos os anos, um grande grupo, uma grande parcela das pessoas que residem próximo a você na sua região, e de uma forma geral hoje com as mídias tecnológicas, serviços online no Brasil, precisam passar ou necessitam passar por um programa de orientação profissional, porque cá entre nós, qual será a parcela de jovens que tem muitas dúvidas sobre a escolha profissional? E como isso traz ansiedade, insegurança e muitas vezes a perda do maior bem que nós temos, o tempo. Quantas pessoas você conhece, talvez aconteceu com você, de investir meses, anos e anos em uma profissão, em uma graduação, para depois descobrir que não era aquilo que você queria. Dinheiro já é um grande prejuízo, mas a gente consegue recuperar. Agora, tempo perdido. Esse é o único bem que a gente todos os dias recebe uma cota, um depósito, mas a gente não consegue acumular. Então, as práticas de orientação profissional, além de ser uma excelente possibilidade de você alcançar mais clientes, eu costumo dizer que é um dever também da psicóloga e do psicólogo como contribuição para a sociedade, pois as escolhas profissionais também impactam na saúde mental das pessoas. Mas vamos agora trazer dicas do porquê eu defendo e porquê eu estou trazendo para você que essas práticas ampliam os seus serviços e melhoram os seus retornos do consultório psicológico. Em primeiro lugar, como já dito anteriormente,
Muitos colegas não sabem realizar práticas de orientação profissional. Surge esta demanda da sua própria clientela do consultório ou de pessoas que poderiam ser seus clientes. O que é que eles fazem? Talvez você já fez isso. Eles encaminham para um outro profissional por não saber trabalhar com orientação profissional. Já é uma forma de você melhorar os seus serviços, você prestar serviços diferenciados para a mesma clientela. É claro que nós temos questões éticas. Se você, enquanto psicólogo, entender que o teu vínculo anterior com o teu paciente, o teu cliente ou o vínculo atual pode interferir no processo de orientação profissional, o mais recomendado é realmente você encaminhar. Mas isso não é a regra, porque o psicólogo clínico ele pode sim ofertar para o seu próprio paciente práticas de orientação profissional, serviços de orientação profissional. Agora, vamos falar um pouquinho desse serviço. Possibilidades da orientação profissional. Com orientação profissional, pessoal, nós podemos oferecer serviços relativamente curtos, que vão de 3 a 10 sessões, de forma individual, de forma coletiva para pequenos grupos de 5 a 10 pessoas. Mas olha que interessante, nós podemos oferecer serviços de orientação profissional para grandes grupos, grupos de 30, 40, 50 pessoas, adaptando as técnicas. Como a gente pode oferecer esse serviço? Primeiro ponto, a gente precisa despertar para a coletividade a necessidade da prática da orientação profissional. É claro que muitos jovens já têm a noção que estão precisando de uma ajuda, de uma orientação. Mas a gente pode também fazer trabalho de divulgações nas escolas e nos cursinhos oferecendo serviços. E aí vem o primeiro ponto. Dentro da orientação profissional, nós temos vários níveis de intervenção. Você pode estabelecer ou criar um projeto para cursinhos e escolas para fazer um trabalho de diagnóstico de orientação profissional. Seria isso. Com apenas um encontro, que você vai mesclar palestra, orientação sobre o processo da escolha, as dúvidas, as principais dificuldades e como é importante o jovem, a jovem, estar amadurecido, estar ciente de quais são os principais itens, principais critérios, os principais componentes que facilitam a escolha profissional ou que dificultam a escolha profissional. Além dessa palestra, além desse seminário que você pode fazer, tem a aplicação de um instrumento que eu recomendo, que com esse instrumento você consegue fazer um diagnóstico de quem são os jovens daquela escola, daquele cursinho, que hoje estão preparados para fazer uma escolha assertiva, que precisam de um processo de orientação profissional e o melhor, o teste vai conseguir levantar para você quais são as áreas mais importantes sobre o processo de escolha que aquela jovem, aquele jovem precisa ter uma intervenção. Estou falando do teste EMAP, Escala de Maturidade para a Escolha Profissional. Teste psicológico, e nós temos um curso de orientação profissional que ensina como aplicar esse instrumento. Aí olha que interessante, você já pode fazer um serviço de orientação profissional para entender, junto às escolas, junto aos cursinhos, quem são aquelas pessoas do terceiro ano, do segundo ano, ou daquela turma do cursinho, que hoje estão aptos para fazer escolha. Mesmo estando aptas, o instrumento já vai trazer algumas dicas de orientação que você pode dar. Quem são aquelas pessoas que estão precisando de um processo de orientação profissional, ou que seria interessante, e quem são aquelas pessoas que urgentemente estão precisando de uma ajuda, de um processo de orientação profissional, em que áreas esse processo tem que abordar. E aí você já pode dar um relatório para a escola, você já pode fazer devolutivas individuais ou em grupos, dependendo da proposta do trabalho. O interessante é que você pode fazer um valor, um pacote para o cursinho, para a escola, para oferecer esse serviço. Um atendimento para você fazer, um encontro, melhor dizendo, para você fazer a aplicação desses instrumentos com a palestra, mais o processo da correção do instrumento e depois a devolutiva através de um relatório e a devolutiva através de um atendimento individual dos jovens ou de grupos, dependendo do tipo de grupo, do perfil ao qual aquele jovem se encontra do ponto de vista de orientação profissional. E aí você já pode fazer um serviço muito interessante baseado nesse trabalho, cobrando por esse serviço, e aí você já vai também entender, e os próprios estudantes vão entender a necessidade de se fazer o processo, e você vai entender quem precisa. Com isso você já consegue clientes para fazer um trabalho mais aprofundado de orientação profissional. Outro ponto interessante da prática de orientação profissional é justamente os atendimentos individuais. Você pode fazer atendimentos individuais que vão de 6 a 10 encontros,
Atendimentos com pequenos grupos, que favorece muito a participação, porque dilui o valor por participante. O processo de orientação profissional hoje de um jovem está entre R$ 1.500 a R$ 2.500, em torno de 10 encontros. Uma média de R$ 150 o encontro. Mas, se você for fazer com pequenos grupos de 5 a 10 pessoas, geralmente esse valor cai pela metade, em torno de R$ 1.000 aproximadamente por pessoa. Porque você vai trabalhar em grupos, o tempo que você vai levar que levaria com uma pessoa, você vai conseguir trabalhar com um pouquinho mais de tempo com 5, 10 pessoas. Ajuda as pessoas e você consegue também ter uma captação melhor de clientela. Para o processo de orientação profissional, a gente vai trabalhar com várias ferramentas. Testes de interesse profissional, que inclusive tem muitos testes tradicionais e alguns, entre aspas, testes aí na internet que tentam simular os testes psicológicos, para você descobrir qual é o campo de interesse, quais são as principais disciplinas, as dificuldades em relação a essas disciplinas. Testes de critério para a escolha profissional, excelente instrumento. E não basta apenas saber qual é a profissão que a pessoa quer escolher. Você tem que ajudar o jovem, a jovem a entender quais são os seus critérios para fazer uma escolha de uma profissão. E ainda melhor, amadurecer os critérios que precisam ser trabalhados. O que são esses critérios? Vou dar alguns exemplos. Que tipo de objeto a pessoa quer trabalhar? Que tipo de conteúdo? É com pessoas? É com animais? É com máquinas? Fazendo o quê? Que tipo de atividades? É ajudando, é orientando, é consertando máquinas, é fazendo fiscalizações, é fazendo defesas de direitos, isso são atividades. Em que tipo de ambiente? Ambiente rural, ambiente urbano, ambiente de empresa, ambiente de clínica? E os tipos de retornos? O que é que você espera da sua atividade? Isso é muito importante e é um ponto hoje que define muito escolhas profissionais. E aí, na prática da orientação profissional, você precisa inserir esses temas, essas discussões. E olha que interessante, aquela sensibilização, naquela palestra de orientação profissional, você já pode trabalhar com esse foco também, pequenos, grandes grupos. Outro ponto importante, além de você descobrir os interesses, os critérios para escolhas, vem o quão pronta a pessoa está para fazer a escolha profissional, que é o primeiro instrumento que eu trouxe como dica, o EMAP, Escala de Maturidade para a Escolha Profissional. Será que aquela pessoa hoje, se fizer uma escolha, vai ser uma escolha assertiva? Ela realmente tem os conhecimentos, ela tem as atitudes e ela tem tido os tipos de pensamentos necessários para fazer uma escolha assertiva? O MBP é fantástico para isso. Além disso, nós utilizamos outros instrumentais, testes de personalidade, como o PATI, para a pessoa se conhecer, conhecer o seu perfil, sua característica, aquilo que ela valoriza hoje, entre muitos outros instrumentos. Então, com a prática de orientação profissional, você pode fazer intervenções mediadas por tecnologia, inclusive, ampliando o leque das pessoas que você atende. E hoje já tem testes de orientação profissional totalmente mediado por tecnologia. Você pode fazer aplicação remota. Você pode fazer práticas de orientação profissional, inclusive com grupos presenciais ou grupos online, com discussão das escolhas, mesmo se não aplica testes. Abre um grupo de discussão com a plataforma Zoom, com a plataforma Microsoft Teams, para trabalhar com aqueles jovens que estão em processo de escolha, quais são os conhecimentos, quais são as competências, quais são as características e as formas de tomada de decisões mais assertivas. Inclusive, existe uma prática de orientação profissional que a gente chama a prática informacional. Você preste informações para aquele grupo sobre como as pessoas fazem as escolhas, quais são as principais dificuldades, mas também sobre a realidade socioocupacional e educacional. Trazer informações de cursos, informações das universidades, informações da própria profissão, trazer palestrantes para falar sobre aquelas profissões. Então veja que as possibilidades de você ampliar os seus serviços com a prática de orientação profissional são infinitas, são enormes. Você pode fazer trabalhos presenciais, individuais, coletivos, parcerias com cursinhos, parceria com escolas. Você pode fazer trabalhos online de orientação, de própria informação ocupacional, entre muitos outros, até mesmo sem aplicar nenhum instrumento. Mas, interessante é que você utilize dos recursos dos instrumentos porque eles direcionam melhor e eles aceleram os insights, os processos de descoberta e de amadurecimento da orientação profissional. Se você quer aprender mais sobre os instrumentos de orientação profissional, sobre um processo de orientação profissional individual, que você consegue adaptar para pequenos e grandes grupos, você quer conhecer esses instrumentos que nós trouxemos aqui, nós temos um curso totalmente online, onde nós vamos abordar cada etapa do processo de orientação profissional, roteiros da entrevista naquela etapa,
dicas de insights, cuidados que você deve ter no manejo daquele atendimento, dicas sobre os instrumentos adequados para iniciar um processo de orientação profissional, para depois você ir fazendo o trabalho com levantamento de interesse, critérios, levantamento de habilidades cognitivas e outros instrumentos, programar as visitas técnicas que são excelentes para que o jovem, que a jovem descubra informações do próprio ambiente do futuro mercado ao qual ela quer trabalhar. Tudo isso num curso que você vai poder fazer na hora que você quiser, aí na sua casa, tempo disponível. E o bom é que o curso ele não tem tempo para expirar, com certificação. E de bônus você ganha todo o material de apoio e um roteiro estruturado de orientação profissional. Você que está se queixando aí que em 2022 você não teve os resultados que esperava aí no seu consultório, está na hora de você mesmo dar uma balançada, investir e mudar a sua história para 2023. Então, vou deixar aqui na descrição do link desse vídeo o link para você ter acesso ao curso, para você poder qualificar-se aí e poder em 2023 melhorar os resultados. Também vou deixar o link do nosso WhatsApp, qualquer dúvida entre em contato conosco. Lembrando que é um curso voltado para psicólogos, psicólogas e estudantes de psicologia, porque a gente aborda testes psicológicos e de uso privativo de profissionais de psicologia. Visto em você, utilize a prática de orientação profissional para diversificar os seus serviços. Depois me diga como é que está sendo os seus resultados. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau.